Olá, investidores! Hoje vamos analisar o fundo imobiliário HGLG11, um dos principais fundos logísticos da Bolsa. Será que ele ainda é uma boa oportunidade para 2026? Vamos olhar números, qualidade dos imóveis, dividendos, caixa financeiro e riscos, antes de tirar qualquer conclusão. Então, já fica até o final. O que é o HGLG11? O HGLG11 é um fundo imobiliário do setor logístico, ou seja, um FII de tijolo, focado em galpões industriais e centros de distribuição de alto padrão. Ele investe principalmente em imóveis alugados para grandes empresas famosas, que nós mesmos somos consumidores frequentes no dia a dia, gerando renda recorrente através de contratos de locação. A gestão é feita pela Pátria Investimentos LTDA, uma das gestoras mais tradicionais do mercado. O portfólio do HGLG11 é composto por diversos galpões logísticos espalhados pelo Brasil, principalmente em regiões estratégicas próximas a grandes centros urbanos, o que é totalmente dentro da organização desse FII. A diversificação de inquilinos é um ponto positivo, reduzindo o risco de depender de apenas uma empresa. Como vocês podem ver, ele tem uma vasta diversificação aí pelos estados e isso é um ponto muito importante. Outro fator importante é o tipo de contrato. Muitos são contratos de longo prazo, trazendo maior previsibilidade da receita. Vamos olhar agora para os indicadores. A gente tem como indicador o preço, do ativo, que atualmente está próximo da casa de R$ 156,88. A gente tem um PVP de 0,94, ou seja, este ativo ele está com deságio. Ele está, como a gente pode classificar, barato em comparação ao seu valor patrimonial, né? E a gente tem também o dividend yield dele com 8,41% e uma última distribuição de dividendos de R$ 1,10. A vacância dele está em níveis decadentes, principalmente a física, e isso é muito bom, pois ela indica que os galpões estão sendo alugados. Com uma liquidez de 14,6 milhões, é um dos fundos logísticos mais negociados da Bolsa, o que facilita a compra e a venda para o investidor. Agora, olhando o relatório e o caixa do fundo, o coração desse fundo imobiliário, a gente vai analisar o resultado financeiro, que é onde muita gente não olha, inclusive, hein? Segundo o último relatório do FII, a gente tem como receita total dele 68,2 milhões de reais. E a maior parte dessa receita de locação é de 59,6 milhões, ou seja, a base da renda é o aluguel. E isso é positivo, claro. Também houve receitas extraordinárias, mas a gente não pode contar que todo mês vai ser sempre assim. Então, não dá para contar sempre com esse valor. A gente leva em consideração os valores que são mais recorrentes, analisando a cada 6 meses o valor de lucro, a gente consegue ter uma noção dos valores que são mais recorrentes e eles que são os que devem ser sempre observados, se o fundo está fazendo a boa gestão dele. Mas agora, olhando a parte das despesas, a gente teve a despesa total de 9,8 milhões de reais. Só que a gente já vê que o FII ele consegue ter um controle do ativo, do tanto que ele lucra para o tanto da despesa, e não fica com um endividamento alavancado, aquela coisa que a gente não gosta, A despesa financeira foi cerca de 5 milhões, mostrando que o fundo tem endividamento, mas ainda controlado frente à receita. Agora, uma das partes mais importantes, é claro, que é o resultado distribuível, que foi R$ 1,38 por cota. E o resultado distribuído, que foi os dividendos, foi de R$ 1,10 por cota. Isso significa que o fundo distribuiu menos do que gerou, ou seja, não distribuiu acima do lucro, está mantendo caixa. Temos um fundo com saúde financeira sólida, mantendo os custos bem abaixo da receita e sustentando a distribuição recorrente de dividendos. E, mesmo em momentos difíceis da economia, fundos logísticos de qualidade costumam mostrar resiliência. Eu sempre uso
esse exemplo aqui, e é um ótimo exemplo, que foi um dos eventos mais catastróficos anteriores que ocorreram, que ocorreu, na verdade, que foi a pandemia, né, em 2020. E se você analisar o desempenho desse FII, você pode ver que ele conseguiu passar com resiliência, tranquilidade, mantendo a distribuição normal dos seus dividendos. Bom, a gente tem agora os prós e os contras. A gente tem como ponto positivo para o HGLG11 em setor logístico consolidado, a gente tem imóveis de alto padrão, uma boa localização para todos eles, a gente tem contratos de longo prazo, ou seja, os locadores, né? Os clientes locadores, eles sempre costumam estender os contratos, não finalizar. E isso é ótimo porque eles vão continuar alocando os galpões e gerando lucro e gerando renda para o FII. A gente tem também uma gestão que faz um gerenciamento ali das atividades do FII, e isso é muito bom. Geração de caixa superior ao que foi distribuído, né? Não é um FII que está alavancado, gastando o que não pode, já fazendo loucura. Então, a gente tem como os riscos. Lembre-se também que nenhum investimento é livre de riscos. Então, a gente tem como alguns riscos, né? A gente tem o aumento de juros, que pode impactar custos financeiros. A gente também tem possível aumento da vacância. Isso pode acontecer sim a qualquer momento, não só aqui no HGLG11, mas qualquer outro fundo pode dar uma caída em locadores, encerrar o contrato e aumentar um pouco a vacância física. Mas o que eu sempre indico você olhar é o longo prazo. O que aconteceu no longo prazo, certo? Porque o curto prazo isso realmente pode acontecer, mas o longo prazo, né, é diferente. Vencimento de contratos importantes, dependência de grandes inquilinos. Não é o caso porque a gente tem aqui uma ótima diversificação nesse FII. Bom, então a gente viu nesse vídeo que o HGLG11 ele é um fundo sólido dentro do setor logístico, com uma boa gestão, imóveis estratégicos e geração de caixa consistente. Mas, no final, a decisão de investir depende da sua estratégia, depende do seu foco, né? Depende se você quer dividendos ou se você quer algo mais para o longo prazo, né? A gente tem, porque se a gente for analisar, o valor da cota desse FII está um valor até elevado, não está acessível, né? Comparado a um FII de papel, né? Que no caso a gente tem aqui o MXRF11, que é um FII bem acessível, mas já é outra estratégia que o FII tem, né? Mas se a sua estratégia for geração de renda, pode ser cabível. Como também o HGLG11 pode ser cabível também. Só muda essa questão do valor da cota, né? Mas sempre pense no longo prazo e faça sua bola de neve crescer. Show? Então, se esse conteúdo te ajudou, já deixa aqui um comentário, certo? Deixa um comentário se ele fez alguma diferença para sua análise e qual outro FII que você gostaria de ver aqui na análise. Me fala aí, me conta que eu quero saber. E deixa um gostei, compartilha com outros investidores para eles também saberem sobre o que está acontecendo com esse FII atualmente. Se inscreva no canal para mais análise fundamentalista de fundos imobiliários.